E quando a gente transforma um dia ruim numa história ruim, a gente invalida tudo de bom que a gente já viveu, esquece de todo o bem que Deus já fez por nós, e um capítulo se torna uma história. E é por isso que tem gente que vive refém de capítulos para uma vida inteira, chorando por algo que a lágrima já deveria ter secado, sofrendo por algo que já deveria ter sido resolvido, por apenas um motivo: transformou um capítulo em uma história. E agora, o Pedro acabou. O Pedro desistiu de tudo. E é só isso que você precisa saber. Um dia de Pedro excluiu 3 anos e meio andando com Jesus. Para você lembrar da história, Pedro era um pescador de peixes. Pescador. Foi encontrado por Jesus. Jesus usou o barco do Pedro para pescar, fez o Pedro pescar. E quando Pedro pescou, disse para Pedro: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E a Bíblia diz que isso mudou a vida do Pedro para sempre, ou pelo menos até o dia que ele foi embora. Isso mudou o Pedro, e o Pedro começou a andar com Jesus. E agora eu quero que você compreenda uma coisa: o fato de termos um relacionamento próximo com Jesus não nos livra do dia difícil. O fato de amarmos Jesus e caminharmos com Ele não nos livra de dias difíceis. E entenda isso, meu lindo. Algumas pessoas criam uma falsa expectativa em nós de que se Jesus estiver, não terá tempestade. Não, lindo, esquece. A questão é: se Jesus estiver comigo e tiver uma tempestade, quem está comigo tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. A gente precisa lembrar, precisamos refrescar a memória, porque tem dias que a gente esquece disso, que se Ele está, o que nos assusta para Ele é nada, o que nos afronta para Ele é nada. Então entende, a experiência de Pedro não é fraca, é a experiência. Só que no dia que ele tomou uma decisão ruim, ele esqueceu de tudo que viveu com Jesus. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. A história é um pouquinho mais longa do que isso, mas eu quero que você compreenda que a maioria dos nossos big deals, ou os nossos dias maus, não são resultados da omissão de Deus, mas são resultados de decisões que nós tomamos longe de Deus. Entendeu? A maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas não são a ausência de Deus, não, são decisões que nós tomamos longe dele. A gente tem que entender e assumir a responsabilidade. Imagina que Jesus tinha dito para Pedro: Pedrão, tu vai me negar. Pedrão falando: jamais. Quer dizer, Jesus não foi nem pego de surpresa, porque já sabia. Mas entende que nesse dia o Pedro abandonou tudo. Sabe, talvez o que você está vivendo agora, o dia que você está vivendo agora, é um dia que você gostaria de esquecer para sempre. Mas algo a mais está acontecendo. Você está transformando um dia numa história. Então eu quero que você saiba que todos os buracos que a gente cai tinha placa sinalizando. Todos. A gente escolheu cair. Sabe, não vai para esse emprego. Você falou: eu quero. Todo mundo dizia: vai dar ruim. Tinha placa, tinha outdoor dizendo: dá BO. Você foi. Caiu. Pois é. Então agora a gente entra no X da questão. Todas as vezes que você tropeçar ou estiver vivendo um dia ruim, eu quero que você lembre de um texto que hoje, enquanto eu lia no quarto, o Senhor me acalmou o coração. No dia que tudo estiver dando errado, que você acordou e estava normal, mas parece que no meio do dia se perdeu o controle e você desmoronou. Lembre desse texto. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta
todos aqueles que estão abatidos. Se você está caído, permita que Ele te pegue pela mão e te levante e transforme uma história. Porque a gente não pode esquecer de um negócio. Sabe por que eu estou aqui pregando? Você não vai acreditar. É muito massa isso. Eu estou aqui pregando o fruto de um dos piores dias da minha vida. É doido imaginar isso, mas eu só estou aqui pregando porque um dia eu joguei a toalha. Teve um dia que eu joguei a toalha. Hoje no quarto, eu estou com a Bíblia que era do meu avô, que foi a Bíblia que Deus falou comigo. Eu só viajei com ela porque era de carro, porque eu não tenho mais coragem de viajar de avião, porque vai que perde. Eu abri o texto que Deus falou comigo e eu via a marquinha do lápis que eu escrevi no dia, sabe? A marquinha do lápis. Foi o dia que eu joguei a toalha e eu pensei, caraca, acabou tudo. E pior que Deus já havia falado coisas incríveis sobre mim e eu esqueci de tudo. E eu pensei que aquele episódio era a minha história toda. E que tinha acabado. E eu disse para o Senhor Deus, se ainda há esperança, muda a minha história. Mal sabia eu que aquele era um pequeno capítulo de uma história muito diferente. E que eu tinha acessado apenas uma parte e ainda pouco eu acessei. Porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para fazer.